Bom dia, bem-vindos ao terceiro bimestre. Hoje nós vamos dar sequência ao capítulo de sistemas lineares. Já vimos na introdução que ele é formado por equações lineares, em que a equação linear são equações do primeiro grau, separadas pela adição, as incógnitas separadas pela adição ou subtração. Agora vamos ver o sistema linear. Chama-se sistema linear a n incógnitas um conjunto de duas ou mais equações lineares com n incógnitas, ou seja, n variáveis, Exemplo, letra A, 2x mais 3y igual a 7, x menos y igual a 1. Aqui é um sistema linear formado por duas equações. Onde o x e o y são as incógnitas e o 7 e o 1 são os termos independentes. Letra B, 3x mais y menos 4z igual a menos 7, x menos 2y mais 3z igual a 3 e 2x menos y mais 4z igual a 12. É um sistema linear de três equações e três incógnitas, onde o x, o y e o z são as incógnitas, o menos 7, o 3 e o 12, menos 7, 3 e 12, são os termos independentes. Solução de um sistema linear. Uma solução de um sistema linear é um conjunto de valores que satisfaz ao mesmo tempo todas as equações lineares. Ou seja, quando ele fala solução de sistema linear, é quando eu substituo valores para x, y e z, se for um sistema com três equações, e os resultados vão igualar aos termos independentes. Então, aí dizemos que ele é a solução do sistema. Exemplo, para o sistema 2x mais 3y igual a 7, x menos y igual a 1. Os valores que satisfazem as duas equações são x igual a 2 e y igual a 1. Aí nós vamos conferir. Para a primeira equação, 2x mais 3y igual a 7, eu vou substituir o x por 2 e o y por 1. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4, 3 vezes 1, 3, igual a 7. 4 mais 3, 7. 7 igual a 7. A primeira equação é x valendo 2 e y valendo 1, satisfaz, iguala. Aí nós vamos verificar a segunda. X menos y igual a 1. O x vale 2, o y vale 1. 2 menos 1, 1. 1 igual a 1. Então, o par x igual a 2 e y igual a 1, o par 2 e 1, ele é solução desse sistema, pois ele satisfaz aos resultados dos termos independentes. Sistema linear homogêneo. Consideramos como sistema linear homogêneo aquele sistema que possui todos os coeficientes, os termos independentes, todos nulos, todos iguais a zero. Então, quando eu tenho um sistema linear em que todos os termos independentes são todos zero, iguais a zero, dizemos que esse sistema é homogêneo. Quando ele é diferente de zero, ele não é homogêneo. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, ele é homogêneo, porque todos os termos dependentes são zero. Já nesse primeiro exemplo aqui, ele não é homogêneo, que é 7 e 1. Então, ele não é homogêneo. Vamos ao exemplo. Dado o sistema 5x mais y igual a 0, menos x mais y igual a 12. Verifique se é solução cada um dos pares. Primeiro par, o x vale 3, o y menos 15. Lembre-se, o par é de acordo com a equação. Se o x é o primeiro e o y é o segundo, então aqui vai ser x e y. Pegando-se a primeira equação, substitui-se o x por 3 e o y por 15, negativo. 5 vezes 3, 15. Mais com menos é menos, 15 menos 15. 15 menos 15 é 0. 0 é igual a 0. Para a primeira equação, ele é verdadeiro. Vamos verificar a segunda. Menos x mais y igual a 12. O x vale 3 e o y vale menos 15. Então, vai ficar menos 3, mais com menos é menos. Menos 3 menos 15 igual a 12. Menos com menos, a gente conserva o sinal e soma os valores. Então, menos 3 menos 15 vai dar menos 18. Menos 18 é diferente de 12. Portanto, o par da letra A é uma solução falsa. O par da letra A é uma solução falsa.
pois ele não satisfaz a solução, né? Não satisfaz aos termos independentes. Vamos para a letra B. Na letra B, primeira equação, né? O x vale menos 2, o y vale 10. 5 vezes menos 2 mais 10. 2 vezes menos 5 vai dar menos 10. Menos 10 mais 10 igual a 0. Menos 10 mais 10, 0 igual a 0. Para a primeira equação, ele satisfaz. Aí vamos verificar a segunda, que ele só vai ser solução do sistema se ele satisfazer todas as equações. A segunda equação, no lugar do x eu vou substituir por menos 2, no lugar do y eu vou substituir por 10. Menos com menos é mais, 2 mais 10, 12. 12 igual a 12. Portanto, o par da letra B é uma solução verdadeira, satisfaz ao sistema linear. Exemplo 2. Quais são os termos que são soluções do sistema e classifiquem homogêneo ou não homogêneo? Então, nós temos o sistema linear de 3 equações e os termos, termo 1, menos 4, 2 e 1, x, y e z, e o termo 2, 0, 0 e 0. Então, para o termo 1, pega-se a primeira equação, x mais y mais 2z igual a 0. O x vale menos 4, o y vale 2, o z vale 1. Então, vai ficar menos 4 mais 2 vezes 1 igual a 0. Menos 4 mais 2, 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4, menos 4, mais 4 é 0. 0 igual a 0. Na primeira equação, ela é verdadeira, ele satisfaz. Aí vamos verificar a segunda equação. 3x, a segunda equação, 3x mais 4y menos z igual a menos 5. O x vale menos 4, o y vale 2, o z vale 1. Então, 3 vezes menos 4, mais 4 vezes 2, menos 1, igual a menos 5. 3 vezes menos 4 é menos 12, 4 vezes 2 é 8. Menos 12 mais 8 menos 1 igual a menos 5. Menos 12 mais 8 vai dar menos 4. Menos 4 menos 1 vai dar menos 5. Menos 5 igual a menos 5. Então, o termo, que são 3, né, satisfaz a segunda equação, igualou com o termo independente. Aí vamos verificar a terceira equação. 2x mais 3y menos 3z igual a menos 5, a terceira equação. O x vale menos 4, o y vale 2, o z vale 1. 2 vezes menos 4 mais 3 vezes 2 menos 3 vezes 1 igual a menos 5. 2 vezes menos 4 é menos 8, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 1 é 3. Então, vai ficar menos 8 mais 6 menos 3 igual a menos 5. Menos 8 mais 6 é menos 2. Menos 2 menos 3 é menos 5. Menos 5 igual a menos 5. Então, ele é solução. O primeiro termo é solução do sistema linear. Aí, vamos verificar o segundo termo. No segundo termo, pegando a primeira equação, o x é 0, o y é 0, o z é 0. X mais y mais 2z igual a 0. Substitui-se todos por 0. 0 mais 2z é 0. 0 igual a 0. Satisfaz a primeira equação. Vamos verificar a segunda equação. 3x mais 4y menos z igual a menos 5. X é 0, y é 0, z é 0. Substitui. 3 vezes 0 mais 4 vezes 0 menos 0 igual a menos 5. 0 igual a menos 5. 0 não é igual a menos 5. 0 é diferente de menos 5. Já não satisfaz mais. Aí pega a terceira equação, substitui x, y e z por 0 e verifica-se que 0 é diferente de menos 5. Portanto, para a resposta, o sistema ele não é homogêneo, né? Ele não é homogêneo porque os termos independentes não são todos iguais a 0. Para ser homogêneo, que todos tinham que ser 0. Então, ele não é homogêneo, pois os seus termos independentes não são todos iguais a 0. O termo 1 é a solução do sistema linear, porque todos igualaram com os termos independentes. E o termo 2 não é a solução do sistema linear, pois a segunda e a terceira equação não igualaram com os termos independentes. Exemplo 3. Represente geometricamente a solução. Quando ele fala para representar geometricamente, é representar no gráfico. Então, primeiro, a gente vai resolver
o sistema linear. Como eu tenho x, o x está acompanhado do 3 e o x está acompanhado do 2, não dá para utilizar o método da substituição. Isola-se em uma e substitui-se na outra. Não dá para utilizar esse método. Nós vamos utilizar agora o método da adição, quando as variáveis estão acompanhadas de um número. Pega-se a primeira equação e a segunda equação. O número que acompanha a primeira equação no x, ele vai multiplicar a segunda. E o número que acompanha a segunda equação no x vai multiplicar a primeira. Se eles têm o mesmo sinal, positivo e positivo, aí uma vai ter que ser negativo fora. Se eles são sinais iguais, vai ter que ter um negativo fora. Se os sinais são diferentes, não precisa. Nesse caso, os dois são positivos, então vou ter que colocar um sinal fora. O 2 vai multiplicar a primeira equação e o 3 vai multiplicar a segunda, com o sinal negativo. Que o objetivo aqui é igualar os valores de x, mais um positivo e um negativo. O 2, 2 vezes 3x é 6x, 2 vezes y é 2y, 2 vezes 1 é 2. Então, esse 2 multiplica toda a equação. Menos 3 vezes 2 é menos 6x, menos 3 vezes 3y vai dar mais 9y, menos que menos é mais 9y, menos 3 vezes 8, menos 24. Agora, a gente pode somar, por isso que fala método da adição. 6x menos 6x é zero, então a gente corta fora. 2y mais 9y vai dar 11y. 2 menos 24, menos 22. Então, 11y é igual a menos 22. O 11 está multiplicando, passa dividindo. 22 dividido por 11, 2, negativo. Está feito o y. Encontrou o y, nós vamos pegar qualquer uma das duas equações e substituir para achar o x. Então, substitui-se em uma das equações, né, para encontrar o x. Peguei a primeira equação, pois ela está mais simples, né, o y está sozinho. No lugar do y, substitui-se por menos 2. Então, 3x mais y igual a 1, 3x mais com menos é menos, 3x menos 2 igual a 1. O 2 está negativo, passa para o outro lado positivo. 1 mais 2, 3. O 3 está multiplicando o x, passa dividindo. 3 dividido por 3, 1. X igual a 1. Já achamos o par. O par ordenado aqui é de 1 e menos 2. Encontrou o par, agora precisamos descobrir aonde a reta toca o eixo x, né? Para as retas da primeira equação e da segunda equação. Para saber isso, né, representar no gráfico, nós vamos atribuir para o y igual a zero. Vamos atribuir o y igual a zero na primeira equação e depois na segunda equação. Na primeira equação, substitui o y por zero, sempre vai atribuir o y igual a zero. 3x mais 0 igual a 1, anula-se o zero, 3x igual a 1. O 3 está multiplicando, passa dividindo, x igual a 1/3. Então, quando x for 1/3 na primeira equação, o y vai ser zero. E atribui-se para a segunda equação também. Então, 2x menos 3y igual a zero. 2x menos 3, quer dizer, igual a 8. 2x menos 3 vezes 0 igual a 8. 3 vezes 0 é 0. Aí o 2 está multiplicando, passa dividindo. 8 dividido por 2, x é igual a 4. Então, quando o x for 4 na segunda equação, o y vai ser 0. Achamos os pares, só representar no gráfico. Representando no gráfico, na horizontal nós temos o eixo x, na vertical nós temos o eixo y. Estou fazendo detalhado porque até hoje tem alunos que têm dificuldade em fazer o gráfico. E precisa, no terceiro ano vocês vão utilizar muito lá em geometria analítica. Então, vamos observar. Os pontos de x, nós temos o 1, o 4 e 1/3. 1/3 está entre 0 e 1. Então, e o ponto 0, né, que é o encontro entre as duas retas. 0, 1, 1/3, 1 e 4. Valores de x. Valores de y, só temos o menos 2 e o 0. Então, menos 2 e o 0. Primeiro par. Quando o x foi 1, né, lá no par principal, quando o x foi 1, o y deu menos 2. Então, o 1 do x liga no menos 2 do y. A primeira reta, no ponto, quando ela passa em cima do eixo x, é quando o y é 0.
Ela vai passar em cima do ponto 1/3. Então, tá aqui, 1/3. É 1/3 do x, 0 do y. O ponto é em cima da reta x. E a segunda, aí aqui vai ser a primeira reta da primeira equação. Como é um sistema, tem que ter de duas equações, tem que ter duas retas. Na segunda, o ponto vai ser em cima do 4. Quando o x for 4, na segunda equação, o y é 0. Então, o ponto vai ser em cima do 4 aqui, ó. E a segunda reta vai pegar aqui em cima do ponto 4. Observe que as duas estão interligadas no mesmo ponto principal, 1 e menos 2, que seria o ponto de intersecção entre as duas retas do sistema linear, das duas equações. A primeira reta representa a primeira equação, 3x mais y igual a 1, e a segunda reta representa a segunda equação, 2x menos 3y igual a 8. Espero que todos tenham entendido, né? Todos tenham entendido direitinho. Assista ao vídeo com atenção, faça a atividade direitinho e boas semanas a todos. Leiam também a observação, né? Aqueles que têm dúvida na hora de fazer o método da adição, ok? Bons estudos a todos.